Hoje eu vou estar trazendo para a igreja o valor integridade, ok? Falta depois só vida abundante, e aí vai ser bênção também. Mas hoje a gente vai falar sobre integridade. Integridade. E aí nós vamos... Deixa eu abrir aqui algo. Eu queria partir, irmão, de um texto bíblico que, quando eu vi o valor integridade, foi o primeiro texto que saltou no meu coração, que foi Jó, capítulo 1. Por favor, Jó, capítulo 1, se você puder abrir. Aleluia! Esses 10 minutos aqui vai já terminar o culto, né? Estou brincando, gente. Só para deixar o culto também mais... Jó capítulo 1, irmão. Queria que você abrisse comigo. Jó 1, 1. Jó capítulo 1, verso 1. Todos encontraram? O texto diz assim, irmão. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem, olha como é que a Bíblia descreve Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. É interessante as qualidades ou que fazia parte da vida de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro. A primeira palavra que solta aqui é íntegro. Integridade vem dessa palavra. Mas ele não era apenas íntegro, ele era uma pessoa reta, temente a Deus e desviava-se do mal. Esse temente a Deus, irmão, não se trata de medo, mas de sujeito, obediente, sujeição, obediência. Era isso que essa palavra se refere quando se trata de Jó e Deus. Ele tinha esse temor, ele era uma pessoa submissa, ele era uma pessoa que se sujeitava a Deus. Ele não tinha nenhum outro ser além de Deus. É por isso, antes, que eu não tenho dificuldade de entender quando ele falava que ele soube receber o bem e o mal de Deus. Porque, como ele não tinha um outro ser além de Deus, até o mal ele acreditava que vinha de Deus. Mas isso ele falava em quê? Na ignorância. Ele era ignorante a respeito de Deus. Ele tinha um conhecimento muito raso a respeito de Deus. E, às vezes nós vemos pessoas pregando sobre Jó de forma errada. Atribui a Deus coisas que Deus não fez, mas o que é interessante aqui é as qualidades, as características de Jó. E como integridade é um dos valores do ministério, e para mim, irmão, particularmente, eu acho que integridade é um dos mais preciosos dos valores do ministério. A fé, excelência, unidade e amor, todos são realmente muito importantes. Mas por que eu acho que integridade, porque integridade ele vai falar propriamente da pessoa, do caráter da pessoa. E o Ministério Verbo da Vida, como se trata de valores do Ministério Verbo da Vida, o Ministério Verbo da Vida, ele tem assim pessoas realmente muito preciosas nesse sentido de caráter. O apóstolo Guto é uma pessoa que nós temos como referência dentro do ministério, João Roberto, dentre outros. Como também já tivemos pessoas que foram mau caráter. E os mau caráter foram o quê? Banidos. Foram expulsos, mas não é o caso. Mas por que acontece isso? Porque o ministério, ele vela, ele considera realmente essa questão da integridade da pessoa, do ministro. Amém? Então, eu queria trazer, para nós continuarmos, a definição dessa palavra integridade. No nosso dicionário da língua portuguesa, diz que integridade é a qualidade de ser completo,
inabalável é estar intrinsecamente ligada à honestidade, ética e retidão de conduta. Então, a integridade, ela abrange vários aspectos, várias áreas da vida humana, coisas materiais. Você vai ver que também tem a palavra integridade se encaixa nisso, mas não é o caso. No nosso caso, essa palavra integridade se encaixa dentro da nossa pessoa, da nossa conduta, da nossa postura, do nosso caráter. Está ligado a isso, está ligado a ser completo, inteiro, intacto. Eu lembro agora de uma situação, muitos anos atrás, que eu trabalhava em uma empresa e tinha um rapaz que trabalhava lá, que ele era uma pessoa de confiança do engenheiro na época. E o engenheiro tinha tanta confiança nele que até a questão de recursos financeiros era essa pessoa que tratava. E ele ficou tão apegado, o engenheiro ficou tão confiando tanto nele, né, tinha ele como uma pessoa íntegra, né, que era impecável, que essa pessoa, ele abusou dessa confiança e foi o que ele começou a fazer. Ele começou a falsificar a assinatura do engenheiro para pegar recursos lá na contabilidade, no banco da empresa. E, aos poucos, essa pessoa ele foi começando a ter bens, né, que era fora da realidade dele, das condições financeiras dele. E isso chamou a atenção das pessoas que o conheciam, e começaram a investigar, e chegaram realmente a uma conclusão de que aquele rapaz ele estava roubando a empresa, comprando carro, até mesmo imóveis, com um dinheiro que não era dele. Ele era uma pessoa íntegra, essa integridade que ele tinha conquistou a confiança do seu chefe, digamos assim, ao ponto dele descansar. Mas quando ele descobriu, foi quebrado, né, aquele olhar de integridade que aquele rapaz, que o gestor tinha a respeito dele, acabou. E eu lembro que na época eu trabalhava na empresa e eles me chamavam de bênção, né? Que eu sempre, na época, eu gostava de chamar as pessoas, dizer, aí é bênção, abençoado. Nem que não fosse, eu chamava, abençoado e tal. Chamando a existência, né? Aí eles ficaram assim, rapaz, quem a gente vai chamar para ocupar esse lugar? Porque para ocupar esse lugar tem que ser uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa que a gente realmente confie, né? Crie de novo uma confiabilidade. E eles sondaram, e na época eu trabalhava no setor de nutrição. Aí eles, rapaz, para botar aqui só se for o bênção. Aí essa história chegou até a minha pessoa, aí eles me convidaram, me levaram para uma sala, explicou toda a situação do que tinha acontecido. Existia uma pessoa aqui, né, ele era como um diamante, mas um diamante, quando ele quebra, não tem como colar, né, eles fazendo uma ilustração. E nós sondamos, isso só os gestores, né, nós sondamos uma pessoa para vir ocupar esse lugar, e nós chegamos à conclusão que só você se encaixaria dentro desse perfil. E eu fiquei muito, muito grato, né, porque eles enxergaram em mim aquilo que eles enxergaram outrora naquela pessoa que perdeu. E eles me vacinaram, né, você está numa posição em que requer de nós, com relação à sua pessoa, muita confiança. Então, não perda essa confiança, não quebre essa confiança. E, graças a Deus, eu consegui, até o tempo que eu estive lá, cumprir essa carreira com excelência, né? Então, para você ver como a integridade ela é importante na vida das pessoas, irmão. Ela denuncia quem nós somos. Por isso que o Ministério Verbo da Vida, ele preza muito por essa questão da integridade. Para você fazer parte de, por exemplo, para estudar numa escola como a escola de ministros, né? Não sei se no Rema é assim, não lembro mais, mas na escola de ministros, para você estudar lá, você tem que passar por várias coisas que provam que você é uma pessoa íntegra. Uma delas é saber se você tem um nome limpo no mercado. Porque isso faz parte da integridade da pessoa. Imagine só uma escola de nome mundial, formando ali um ministro que anda com a sua vida toda irregular. Eu não estou dizendo com isso, irmão, que a gente não pode passar por uma situação como essa. Eu já passei por situação como essa.
no passado. Mas não foi uma questão de má fé, não foi uma questão de querer sabotar. Não, foi questões mesmo que não tinha recursos e acabou indo para outras prioridades. Amém? Isso aconteceu já comigo no passado. Então, muitas vezes não é uma questão de caráter, não. É uma questão mesmo de deficiência financeira. Então, para você estudar na escola de mídia, você precisa ser casado, se você já vive maritalmente com alguém. Você precisa provar, você precisa bater uma xerox, escanear aquele documento de casamento. Eles fazem essa fiscalização na Serasa. Então, eles querem estar não só formando uma pessoa, mas que essa pessoa já entre com uma integridade intacta. Porque uma vez que você entra nesse ministério, irmão, e principalmente quando você se envolve em departamentos, né, tá liderando, né, você é muito visado, você é muito cobrado, as pessoas estão ali lhe observando o tempo todo. Qualquer coisa que você fizer fora, você vai ser corrigido. Então, nós somos treinados a manter essa vida de integridade reta. As qualidades que Jó tinha são as qualidades que nós precisamos ter na nossa vida como cristão, como pessoas de Deus. Nós não devemos ser pessoas de Deus só quando nós estamos reunidos dentro dessa sala. Esse padrão tem que estar em nós por onde nós formos. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, rapaz, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa aqui eu boto a mão no fogo. Estão comigo? Então, integridade, quando se trata no tocante ao nosso valor, está falando integridade nossa mesmo, da pessoa, do ministro, do cristão, da pessoa que se diz de Deus. Estão comigo? Existe ainda em Jó aqui, para a gente não perder o foco, olha só, quando você, antes que eu vá para lá, quando você é uma pessoa íntegra, pode ter certeza, irmão, Satanás, ele vai querer minar a sua integridade. Porque ele não tem prazer em ver uma pessoa íntegra. Porque uma pessoa íntegra, uma pessoa que se mantém reta, uma pessoa que não oscila, ela está fazendo a vontade de Deus, agradando. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Ela está fazendo a vontade de Deus. Olha só em Jó, no capítulo 2. Jó, no capítulo 2. Eu vou ler Jó 2, vou ler o versículo 1, mas o versículo que eu quero enfatizar é o 3. Mas só para a gente não perder o contexto. Diz assim, ó. E vindo o outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante ao Senhor. É interessante nessa passagem, me dá a entender que Satanás, mesmo tendo sido expulso, ainda tinha um acesso, não sei como, mas ele tinha um acesso quando Deus reuniu os anjos. Ou ele tinha um acesso, ou ele teve uma liberdade, mas o que a Bíblia diz é que ele foi no momento em que Deus estava se reunindo com os anjos. Aí ele diz assim, no versículo 2, então o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Ele respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor disse a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque, olha só como isso aqui é tremendo, irmão. Porque ninguém há na terra, diga, não é num país não, não é numa cidade não, é na terra. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Deus estava dizendo assim, ainda você fica me incitando, você fica tentando me fazer ir contra Jó, mas ainda assim ele continua uma pessoa íntegra. E não há ninguém na terra igual a esse homem íntegro. Você consegue perceber que Satanás minou a integridade de Jó, porque o que Deus enfatizou em Jó foi a integridade.
Não foi o temor, não foi a retidão, foi a integridade. Ou seja, Jó era intacto. Ele não oscilava no caráter, ele não oscilava com relação ao que ele sentia por Deus, como ele considerava Deus. Ele não oscilava. Então, a nossa integridade como pessoa e, sobretudo, como uma pessoa de Deus, ela tem que ser assim, irmão. Ela tem que ser intacta. Porque se a nossa integridade não for intacta, não for plena, nós vamos perdê-la e vamos se tornar uma pessoa mau caráter. Se você ler o livro de Jó, todo com cuidado, você vai ver que, de fato, Jó não pecou em momento algum. Mesmo que ele tivesse atribuído a Deus todo o mal que sobreveio a ele, ele não pecou. Porque ele, quando ele atribuía coisas a Deus, ele não falava de coração. Ele não tinha um conhecimento de Deus como ele pensava que tinha. E Deus não leva em conta o tempo. Deus não pode cobrar de nós, irmão, aquilo que nós não sabemos. Deus, ele é justo. Se de fato não conhecemos, não seremos cobrados. Nós não vamos conseguir enganar a Deus. Rapaz, eu não sabia. Se de fato somos ignorantes, de fato não será levado em conta. Então, Jó não pecou porque ele era ignorante a respeito de tudo que ele falava, que estava fora do caráter de Deus. No final do capítulo, nós vamos ver Jó declarando que ele conhecia a Deus só de ouvir. Mas agora os olhos contemplavam o Senhor. Agora ele conhecia Deus na íntegra, na sua totalidade, não apenas de ouvir falar. Estão comigo? Então, a integridade, ela vai afetar os aspectos moral e ético da nossa vida. Aleluia. Uma pessoa íntegra, ela age de acordo com os princípios morais e não apenas com os princípios morais. Uma pessoa com integridade, ela não é aquela pessoa que só fala, né? Tipo assim, eu estou aqui só ensinando você, dando conselhos, trazendo ministração da palavra de Deus, mas eu preciso ser uma pessoa que vai respaldar aquilo que eu falo. Estão comigo? A minha fala, ela tem que andar casada com a minha prática. Então, integridade fala muito disso. Não adianta eu estar aqui diante de vocês, trazendo um monte de instrução, que você deve ser íntegro, que você deve ser educado, que você deve ser respeitador, que você deve ser isso, que você deve ser aquilo, e eu mesmo não faço um terço daquilo que estou transmitindo para vocês. Então, a integridade, ela vai alcançar isso nas nossas vidas, moralmente e eticamente. As nossas ações, ela tem que ser correspondente àquilo que eu falo. Amém? Salmo no capítulo 15, tem um texto também muito... Deixa eu ver. Salmo no capítulo 15, no verso 1, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Versículo 2 diz: aquele que anda em integridade. Algumas versões vai ter sinceramente, né? Deixa eu ver uma versão aqui. Deixa eu ver nessa versão aqui. Corrigida está ali. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade. Versículo 3. Aquele que não difama com a língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio
contra o próximo, cujo os seus olhos, o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro como usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Mas tem uma versão que é mais, que fala melhor essa palavra, que destaca melhor a palavra integridade. Só um instante. Deixa eu ver qual é a que fala melhor. Pronto. Ó, na versão NVT diz assim, ó: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor e cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. A integridade, irmão, na vida de uma pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, uma pessoa íntegra, ela sempre vai sofrer danos. Quando eu falo danos, eu não estou falando de forma negativa, não. Por exemplo, Jesus, quando estava no deserto, Mateus 4 e Lucas 4 vai falar sobre isso, ele estava ali tendo um tempo a sós com o Senhor, e Satanás foi até onde ele estava e tentou a vida dele naquele lugar. A Bíblia relata algumas vezes que ele foi tentado. Às vezes nós ficamos pensando que Jesus só foi tentado aquelas vezes ali. Mas Jesus estava ali durante 40 dias, irmão. Satanás não ia aproveitar só 4 dias. Ou 3 vezes, sei lá. Então, Jesus ali, diante de uma circunstância que parecia, aos olhos naturais, qualquer um de nós, quando lemos, né, rapaz, Jesus com fome, o cara vai tentar com comida, né? Vai tentar com comida. Mas Jesus se manteve como? Íntegro, intacto, inabalável. Ele não retrocedeu, ele não renunciou, ele não negociou a sua integridade com Satanás. Satanás, ele conhece, meu irmão, pessoas íntegras. Se a pessoa não é íntegra, ele não vai contra você, ele já sabe que você não é. Ele não tem trabalho nenhum. Ele não tem dificuldade nenhuma. Quando pessoas fazem, irmão, o que é da índole de Satanás, ele não tem com o que se preocupar, você já faz o que ele quer, a pessoa já faz o que ele gosta, ele não vai ter nenhum esforço. Por menor que seja o demônio que esteja trabalhando para ele, não vai, porque já faz. Ele vai atrás de minar aqueles que são íntegros, para tirar do propósito, irmão. Quantos ministros que eu conheço alguns que já saíram do propósito porque Satanás minou a integridade. E aí, irmão, quando a nossa integridade ela é minada e ela é afetada pela natureza de Satanás, toda a credibilidade que a gente tem, toda a confiança que a gente tem, as pessoas têm por nós, cai por terra, irmão. Esse jovem que eu falei no início, todo mundo tinha ele como uma pessoa excelente na empresa. Jamais ninguém imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa. Quando foi descoberto, todo mundo ficou assim, não acredito. Só realmente acreditaram quando provaram. Até antes das provas, era calúnia que estavam levantando contra ele. Mas quando as provas apareceram, então, tudo que ele tinha construído ao longo do tempo foi destruído, irmão. E digo para você, sempre haverá novas oportunidades. Mas, irmão, quando nós ferimos a nossa integridade, leva mais tempo para nós reconstruirmos aquilo que perdemos.
sabe? Uma das coisas mais preciosas que nós temos nesse contexto de igreja, que eu acho, é a confiança das pessoas. É você acreditar naquilo que eu carrego, é acreditar naquilo que eu falo, que eu não falo de mim mesmo. Se eu porventura, o homem ele pode correr esse risco de decepcionar a outros homens. E com isso, eu não posso usar isso, meu irmão, de justificativa. E nem você pode usar aquele senso de inocência, né? Mas o homem é falho. Né? Aí é que nós temos que ter cuidado. A vulnerabilidade. Nós somos, quando Deus falou com Satanás aqui, ele disse: de onde você vem, Satanás? Olha só, de onde você vem, Satanás? Ele disse que eu vim de rodear a terra e passear por ela. Fazendo o quê? Olhando os bosques, a grande natureza? Não, irmão, Deus nos disse: viste a natureza, viste o mar como é lindo, ele viste o meu servo Jó, um homem íntegro, nesse seu passeio, nessa sua observância, você viu o meu servo Jó? E ele viu, porque depois ele vai chegar para Deus e vai dizer: sabe por que Jó é assim? Porque ele tem tudo, você dá tudo para ele. Mas toca nisso, toca naquilo, para tu ver se ele não vai blasfemar na sua cara. Satanás sabia que Jó era um homem íntegro, mas ele não sabia o nível de integridade de Jó. Por ser um ser humano, ele achava que ele ia fazer o quê? Blasfemar contra Deus. Mas Jó permaneceu íntegro, inabalável. Isso é tremendo, irmão. Isso não é uma coisa que a gente não vai encontrar. Nós vamos encontrar pessoas assim. Se você considerar aquilo que Deus é na sua vida, o que Ele faz por você, o que Ele fez por você, não apenas isso, porque Jó não era íntegro pelo que ele tinha. Jó era íntegro pela pessoa de Deus, por quem Deus era. A minha integridade não vai falar só de mim mesmo, mas vai falar da pessoa que eu represento. Eu carrego um nome, irmão, eu carrego um reino dentro de mim. Eu não carrego apenas o nome do Ministério Verbo da Vida. Acima do Ministério Verbo da Vida está Deus. E eu carrego Ele dentro de mim. Então eu preciso honrar essa pessoa que está em mim. E como é que eu vou honrar isso? Quando eu me mantenho íntegro, irmão. Eu não estou dizendo que nós somos pessoas perfeitas. Não é isso. Mas se a Bíblia nos ensina sobre integridade e mostra exemplo de pessoas íntegras, em pessoas que nem tinham o que eu e você tem, pessoas que não tinham o Espírito Santo, pessoas que não tinham uma revelação que eu e você tem, pessoas que não tiveram uma aliança superior em que eu e você estamos inseridos. Então é possível nós sermos íntegros tão quanto Jó, tão quanto José foi. José foi rejeitado pelos irmãos, foi jogado no buraco, foi preso, acusado de estrupador. Mas manteve-se, irmão. Foi para a cadeia, dentro da cadeia, ele manteve a integridade dele com relação a Deus. Ele não blasfemou contra Deus, ele não questionou Deus por nada, ele entendeu um propósito de Deus. Deus não colocou ele nessa situação, mas na situação em que ele esteve, ele não titubeou, ele não negociou a sua integridade. Porque ele não negociou a sua integridade, Deus honrou, tornou aquele cara um governador. Tornou o cara o dono da cadeia. Por causa de quê? Integridade. Integridade é importante na vida das pessoas. É importante na nossa vida como crente, é importante na vida de qualquer pessoa, ainda que não seja crente, irmão. É muito bom as pessoas confiarem em você. É muito bom as pessoas descansarem em você. Estão comigo? Tem um outro texto aqui,
um outro texto aqui, que vai falar sobre integridade, que está em Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28. Versículo 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. 28, 18. É esse mesmo. Só que na versão corrigida ela não fala a palavra integridade. Deixa eu olhar aqui. Provérbios 28, 18. Olha só. A versão NVT fala assim, ó. A versão NVT fala assim, ó. O íntegro, isso é forte. O íntegro será salvo do perigo. A proteção para quem é íntegro. Amém? Há uma blindagem para quem é íntegro. Irmão, quando você é íntegro, não tem argumento que vai... Não tem, quando você é íntegro, nada consegue mudar isso, a não ser que você se renda, a não ser que você se deixe levar pela subordinação, não é essa palavra que eu quero usar, a corrupção, mas se não, você é íntegro, nada consegue te tocar. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Então, quando nós nos mantemos em integridade, somos protegidos. Quando nós nos mantemos em integridade, nós somos guardados. Mal algum chegará à sua tenda. Por causa de quê? Da integridade. Deixa eu ver um outro texto aqui. Eu anotei alguns textos aqui para facilitar. Provérbios ainda no capítulo 11, verso 20. Provérbios 11, verso 20. Provérbios 11, verso 20, deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Olha só. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. Andar em integridade é como andar em fé, agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Com integridade nós agradamos a Deus. Sem integridade também nós não conseguimos agradar a Deus. Se com integridade eu agrado a Deus, sem ela eu desagrado a Deus. Então andar em integridade, meu irmão, também é um estilo de vida que nós precisamos ter. Estão comigo? Deixa eu ler algo que eu anotei aqui. A integridade, ela também, irmão, ela mantém a sua honra. Quando nós andamos em integridade, nós conseguimos primeiramente honrar a Deus. E porque nós conseguimos honrar a Deus, nós também conseguimos honrar pessoas. A integridade leva a isso. Leva essa unção de honrar. Você entende o que significa honrar. Sabe, a integridade te leva a isso, a honrar não só a Deus, mas honrar pessoas. Estão comigo? A honrar pessoas e age com transparência, assumindo responsabilidade e cumprindo promessas. Integridade, ele é um valor fundamental que orienta a conduta justa, honesta e transparente em todas as áreas da nossa vida.
em todos os aspectos, irmão, seja qual for a esfera que nós estivermos inseridos, seja aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nada vai mudar esse posicionamento de ser uma pessoa íntegra. Se você negociar a sua integridade, você vai perder todos os seus privilégios. Dentro do ministério é assim. Às vezes pessoas, elas falham, o ministério chama, conversa, corrige, vamos dar continuidade. Vacilou de novo, porque a integridade já foi rompida quando você erra. Concorda comigo? Porque se integridade é completa, é inteiro, é plenitude, é ser intacto, quando você faz alguma coisa que fere isso, deixou de ser intacto. Mas isso não quer dizer que é o fim também. Vai depender da pessoa que se fragilizou, concorda? Se você for uma pessoa, rapaz, eu falhei, quero mudar realmente, haverá oportunidades. Mas como eu disse, não vai ser mais como era antes. Vai ter tempo para tudo, confiança, credibilidade, púlpito, tudo. E de repente acontece de novo a mesma coisa. O ministério chama, conversa. Ai, meu irmão, passou disso. Eu estou falando isso porque nós estamos falando de valores do nosso ministério. Entendeu? Então, eu já vi pessoas serem... Já vi não, né? A gente sabe, porque tudo se espalha, notícia de pessoas que foram banidas do ministério, pessoas que eram excelentes no ensino. Mas por que foram banidas? Porque quebrou, perdeu-se a integridade, perdeu a confiança, perdeu a credibilidade. Então, uma vez que isso se perde, você não consegue mais ter controle sobre isso, o que você vai passar para as pessoas? O que você vai passar para o corpo? Estão comigo, irmãos? Então, já teve exemplos também de pessoas que iam sair em capas de revista. Até descobrir que aquela pessoa não era nada daquilo que ia ser divulgado. Então, o ministério não teve problema nenhum em recolher material, se gastou dinheiro para reproduzir, não, porque eles prezam pela integridade. Se você for íntegro, uma pessoa que carrega esse valor dentro de você, e o ministério enxerga você, meu irmão, ele vai honrar isso que você carrega. Ele vai honrar isso que você carrega. Então, por isso que integridade é um dos valores do Ministério Verbo da Vida. Eles prezam por isso. Eles trabalham nisso. Todos os anos o ministério faz reuniões com diretores, com os pastores, sabe? Tem uma reciclagem todo ano, o ano inteiro. Tem pelo menos umas 5 conferências que o ministério faz para estar o tempo todo reciclando, né? Ministrando, nutrindo o corpo de Cristo, do verbo da vida, para que não perda a visão, para que não perda esses valores. Estão comigo? Então, como eu disse, Jó, ele foi um exemplo de homem íntegro que Deus fez questão de utilizar. Não sou eu que estou apenas utilizando, mas foi Deus que deu o exemplo de uma pessoa que não existia na terra ninguém como ele era. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mulher murmurando, os amigos acusando, os filhos foram perdidos, os bens foram perdidos, mas ele se manteve. A dor não foi o sofrimento não foi suficiente, irmão, para minar ou romper a integridade na vida de Jó. Aí dizer, do apóstolo Jó. Na vida de Jó. A gente cria esse hábito de ficar falando assim. A integridade, por sua vez, é a forma mais efetiva, também no ambiente corporativo, que foi o exemplo que eu usei do rapaz.
né, que perdeu toda a credibilidade. A integridade, ela, como eu falei, ela vai abranger todos os aspectos da nossa vida, seja na sua área. Você não pode ser diferente, irmão, em outros ambientes desse que você está aqui. Nós temos, às vezes, aquela mania de dizer assim, né? O secular. Eu trabalho no secular e tenho a minha vida cristã. Meu irmão, para nós não existe essa distinção. Repreendido o espírito do gago, né? Não deve existir essa distinção em nós, né? Eu sou crente aqui, sou crente na empresa. As pessoas têm que me conhecer lá como eu sou aqui. Estão comigo? Eu não posso ser diferente, ter dupla personalidade. Isso fala de quê? De integridade. Integridade está ligado ao nosso caráter, a quem nós somos. É exatamente assim que eu sou. Aqui no trabalho é onde eu vou. Né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha que, meu irmão, vigiar, tampar todas as lacunas que às vezes ficam, porque o mesmo diabo que rodeava a terra na época de Jó continua rodeando ainda hoje. Ele é vencido, mas ele está solto, rodeando a terra, procurando alguém que possa tragar. Ele não é o leão, ele runge como? Estão comigo? Amém. Aleluia. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Tito, no capítulo 2, no verso 7 e 8. Tito 2, versículos 7 e 8. Tito 2, sete e 8, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha só. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Aqui agora está falando com os crentes, né? Tudo que fizer deve refletir o quê? A integridade e a seriedade de seu ensino. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a sinceridade de seu ensino. Em outras palavras, ele está falando exatamente o que eu falei anteriormente. Né? Eu preciso não só falar para vocês, instruir vocês, educar vocês na justiça, mas eu tenho que ser essa pessoa. Eu tenho que ser o primeiro a fazer, para os demais também verem e fazer. Jesus, ele é um dos maiores exemplos, meu irmão. Ele é o maior exemplo. Porque ele ensinava e fazia. Isso aí são características de pessoas íntegras. Ele não só dizia o que fazer, ele fazia. Você via ele, os discípulos viam ele fazer, os apóstolos viam ele fazer. E ele sempre dizia: eu faço aquilo que meu pai me manda, aquilo que o meu pai... Então, nesse texto ele diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Consegue perceber comigo, irmão, que integridade é algo importante na nossa vida, que deve existir na nossa vida? Às vezes, levando para o lado político,
É possível que pessoas, quando entrem nessa esfera, é possível que muitas vezes pessoas entram nessa condição íntegra. Mas quando chegam lá por causa do poder, por causa da cobiça, por causa da facilidade, se corrompem e perdem. Quantas pessoas, irmãos, já entraram dentro desse âmbito de política, que nós esperávamos que fosse assim, agora vai vir um que vai, e se corromperam, por causa do perderam essa característica, essa vida de integridade, porque viu tudo muito fácil. E a gente precisa ter cuidado também, como cristão, a gente precisa ter cuidado com isso. Cuidado com as facilidades, irmão. Cuidado com os manjares, cuidado com os presentes. Quando eu falo isso, estou falando das ofertas que vêm para nós, nesse sentido. Cuidado com aquilo que é tudo muito fácil. Tudo que vem muito fácil, vai também muito fácil. A gente precisa estar atento a isso. Estão comigo? Um outro texto aqui que vai dar tempo ainda. Aleluia. 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, no capítulo 3, verso 13 e 18, ao 18. Vamos terminar com esse texto. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Primeira Pedro 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tendo uma boa consciência daquilo que faz. Bota aí deixa eu ver nessa outra versão aqui, que eu acho que foi aqui que eu vi. Ou então eu fiz a anotação errada. 1 Pedro 3, verso 13. Verso 13 diz assim, ó: quem é que desejará lhes fazer mal se vocês dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, isso aqui se encaixa naquilo que eu disse, que uma pessoa íntegra sempre vai sofrer o dano. Jesus não sofreu o dano quando ele decidiu ser íntegro, no sentido de ele não ter renunciado o propósito dele. Lembra quando ele estava no Getsemane, que ele tinha uma vontade, mas ele disse, não quero, eu quero a sua, Pai. Eu vim para fazer essa vontade. Ele se manteve íntegro, né? Ele sofreu ali o dano por mim e por você. É isso que esse texto fala. Ele diz, mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem, não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa, a integridade. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Irmão, uma coisa que eu quero deixar para você aqui essa noite, isso é bem forte. Quando alguém, irmão, falar mal de alguém, nesse âmbito aqui ou em qualquer outro âmbito, nunca tem isso como uma verdade absoluta. Antes que você ouça os dois lados. Existe a verdade de alguém, existe a sua verdade e existe a verdade mesmo.
Né? Porque quem vai falar da outra, para ele, o que ele está falando é verdade. E eu tenho a minha verdade para me defender. Mas quando nós escutamos a verdade que acusa, a verdade que defende, nós vamos chegar na verdade verdadeira. Filosofando aqui, ó. Mas é verdade, irmão. A gente precisa ter cuidado. Ele está dizendo aqui isso para nós. Esse cuidado que nós temos que ter. Quando alguém fala mal de nós, nós precisamos ter consciência de que a nossa vida está corretamente em Cristo. Se levantaram contra José do Egito, uma mulher desejou ele, cobiçou ele. Ele poderia ter feito tudo ali, ter mantido ali uma relação com aquela mulher durante tempos, mas como ele não quis quebrar a integridade e a devoção dele com Deus, a mulher se enfureceu e inventou mentiras contra ele. E por causa de uma mentira ele foi para a cadeia. Depois o marido foi até tentar falar com ele para saber, mas ele se manteve, o silêncio dele foi suficiente. Ele poderia ter dito várias coisas. Será que ele ia acreditar no que ele ia dizer? Então, a maior defesa de José foi o próprio Deus, irmão. O maior advogado de José foi o próprio Deus. Então, com a gente também, o maior advogado é Deus para nós, é Jesus para nós. Então, mantenha a sua vida correta diante de Deus. Quando alguém falar mal de alguém, seja aqui ou em qualquer outro lugar, irmão, antes de você chegar a uma conclusão, rapaz, não presta. Essa pessoa não presta. Fulano me disse que era assim. Não cai nessa besteira, irmão. Porque depois você pode ser aquela pessoa que vai estar voltando para aquela para pedir perdão. Então é melhor você manter a sua integridade do que depois você voltar para pedir perdão por coisas que você pensou ou falou. Estão comigo? Você pode ficar de pé. Deu para entender alguma coisa sobre integridade? A gente prepara coisas, mas quando a gente chega aqui, parece que Deus nos leva para outro canto. Está com um monte de coisa aqui que eu escrevi, não passei nem... Mas é isso mesmo, o importante é que você tenha entendido. Eu não estou aqui para dificultar o entendimento, eu estou aqui para facilitar. Não sou um cara eloquente, mas eu acredito que a forma que fala dá para entender. Então eu queria terminar esse momento, a gente vai orar, mas eu queria aquela canção que você cantou por último agora, por favor, acho que tem uns minutinhos aqui ainda. Não sei se tem alguém aqui enfermo, precisa de oração. Com certeza. Com certeza. O nome dela é Jaciara. Não é estranho esse nome, Jaciara. Vamos lá pela Jaciara. Por ele nós rendemos graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor não falha. O Senhor é imutável. E continuamos rendendo graça, Pai, por Ele. Em nome de Jesus, acreditamos no milagre. O Senhor foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Senhor foi que deu o poder para Jesus ressuscitar Lázaro. Então não há impossíveis para o Senhor. Nós continuamos rendendo graças, acreditando que há um milagre sendo feito. E sobre a vida de Jaciara, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito venha como refrigério, consolo sobre a vida dela, Pai, trazendo vigor, força, não um conformismo, Pai, mas uma fé inabalável, uma esperança. Independente de diagnóstico, nós acreditamos no que o Senhor diz, no que a Tua palavra fala, Senhor. Em nome de Jesus, alcança a vida dela por meio do Teu Espírito. Nós liberamos uma palavra, Pai, de amor sobre a vida dela,
de conforto, pessoas chegando agora para ela, Pai, trazendo palavras que tragam vida, palavras de fé, palavras de consolo, que abracem a ela, que sejam para ela, Pai amado, um suporte, que ela precise desse momento, que ela possa te ver, Senhor, nesse momento de angústia, de aflição, ela possa entender que existe um Deus que é sobre todos, acima de tudo e de todos. Te damos graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode cantar aí, por favor, para a gente concluir. Não sei se nós temos pessoas aqui que ainda não recebeu Jesus. Se tiver, eu quero orar. Meu tio, praticamente. Ele está internando, teve algumas AVCs. Hoje sou teu filho amado, justificado. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos Antônio diante do Senhor também. Pai, não importa o que aconteceu com ele. Em nome de Jesus, todo o seu corpo sendo normalizado, coração, sua cabeça, Pai amado, todo o seu corpo, que essas sequelas de AVC e ele mesmo desapareça do corpo desse homem, do Antônio, onde ele estiver, Pai, restaura a vida dele agora. Em nome de Jesus, Pai amado, que ele volte para o seu lar perfeito, Pai amado, como se nada tivesse acontecido, Pai amado. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de fé sobre ele. Senhor, toca onde ele estiver agora, naquele leito de hospital. Usa esses profissionais, Pai amado, para abençoar a vida dele, Pai. Que as tuas mãos estejam sobre eles. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Em nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos terminar esse momento aqui adorando ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a mantermos em integridade, Senhor. Uma fé inabalável. Nada venha ferir a nossa integridade, o nosso amor, o nosso respeito por Ti, Deus. Amamos Te servir de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, Pai. Serei para sempre. Entenda que a sua vida não é mais sua, a sua vida é do Senhor. Você vive para o louvor da sua glória. Oh, para bacantere bramanda labras, tidere bramandaras, robabraba shedere querebramas. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por Ti, Jesus, meu Salvador, serei pra sempre teu. Mantenha o seu coração íntegro, mantenha o seu coração verdadeiro com o Senhor e com as pessoas. Serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Oh sim, Senhor. Pessoas íntegras, retas, temente a Ti e que se desvia do mal, serei pra sempre teu. De todo coração eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei, com sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. eu te adorarei, de todo coração.
levanto minhas mãos, tudo entregarei. sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Oh Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus. Somos gratos a Ti, Pai. Obrigado por essa dor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais um tempo aqui ouvindo a palavra, os Teus ensinos. Obrigado por cada pessoa que se deslocou para esse lugar, Pai amado, entendendo a importância que tem de estarmos aqui reunidos, congregando a Tua palavra, Pai, como é importante para a nossa vida, para crescermos assim, Pai, unidos, íntegros, retos, temente a Deus, e que se desvia do mal, se desviar do mal é responsabilidade, se desviar do mal é uma responsabilidade sua. Se desviar do mal é uma responsabilidade sua e não de Deus. Se manter íntegro é uma responsabilidade sua e não de Deus. Se manter em retidão é uma responsabilidade sua e não de Deus. Amém? Que o amor do Pai, a comunhão dos santos, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós em Cristo Jesus. Tenha um resto de noite abençoada. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. E vão em paz em nome de Jesus. E amanhã não esqueça de estar aqui.